Idoso escutou o filho falar algo chocante antes do casamento e fez algo inesperado. Antônio Ferreira tinha investido todas as suas economias naquele casamento, organizando cada detalhe para que o filho tivesse a cerimônia dos sonhos. O viúvo de 72 anos mal conseguia controlar a emoção enquanto ajeitava a gravata no espelho do salão, pensando em como a falecida esposa, Conceição, ficaria orgulhosa. Foi quando escutou, através da porta entreaberta do vestiário, a voz do filho Ricardo conversando com o padrinho. Cara, só estou fazendo isso porque a Mariana vai herdar uma grana pesada do avô dela. O velho está com os dias contados, e ela é a única herdeira. Depois que eu pegar a herança, a gente se separa numa boa e eu fico com a metade. É o plano perfeito. As palavras atingiram Antônio como um soco no estômago. Suas pernas tremeram e ele precisou se apoiar na parede para não cair. O homem que havia trabalhado mais de 40 anos como operário da construção civil, economizando cada centavo para dar uma vida melhor ao filho, sentiu o mundo desabar. Ricardo, de 32 anos, era sua única família desde que Conceição partiu há 5 anos. O padrinho, Júlio, riu baixinho. Você tem certeza de que vai dar certo? A Mariana parece ser uma boa pessoa. Claro que vai dar certo, respondeu Ricardo com uma frieza que gelou o sangue do pai. Ela está apaixonada, perdida por mim. Mulher professora ganhando uma miséria, nunca viu luxo na vida. Eu finjo que amo ela por mais alguns meses. Espero o velho da família dela bater as botas. Pego a herança e fim de papo. Meu pai bancou tudo isso aqui, então nem vou gastar do meu bolso. Antônio fechou os olhos com força, sentindo as lágrimas queimarem. Toda sua vida havia sido dedicada a criar aquele rapaz após a esposa adoecer quando Ricardo era adolescente. Trabalhou em 2 empregos durante anos, abriu mão de seus próprios sonhos e agora descobria que havia criado um homem sem caráter. Com as mãos trêmulas, o idoso respirou fundo e decidiu entrar no vestiário, fingindo não ter escutado nada. Mas quando abriu a porta e viu o filho ajeitando o smoking no espelho, seu olhar traiu toda a dor que sentia. Ricardo percebeu imediatamente que algo estava errado. Pai, o senhor está bem? Está meio pálido, disse Ricardo, tentando abraçar o pai. Antônio se afastou sutilmente, evitando o contato. Estou bem, meu filho, só um pouco nervoso com a cerimônia. Ricardo insistiu no abraço, mas sentiu a frieza do pai. Júlio, percebendo a tensão no ar, murmurou uma desculpa e saiu do vestiário, deixando pai e filho sozinhos. O silêncio pesou entre eles como uma pedra. Pai, tem certeza de que está tudo bem? O senhor parece diferente, insistiu Ricardo, agora preocupado de verdade. Só estou pensando em como sua mãe ficaria feliz hoje, mentiu Antônio, lutando para manter a voz firme. Ela sempre sonhou em ver você casado com uma boa moça. As palavras saíram carregadas de uma ironia amarga, que só Antônio conseguia perceber. Ricardo, alheio ao verdadeiro estado emocional do pai, sorriu e ajeitou o cabelo uma última vez. A Mariana é mesmo uma boa moça, pai. O senhor vai gostar muito dela como nora. Cada palavra do filho era como uma facada no coração de Antônio. Ele assentiu em silêncio e saiu do vestiário, caminhando pelos corredores do salão de festas como um fantasma. Os convidados já começavam a se acomodar nas cadeiras decoradas com flores brancas e laços dourados, que ele mesmo havia escolhido e pago. Dona Irene, a mãe da noiva, se aproximou dele com um sorriso caloroso. Seu Antônio, como está? Nervoso com o casamento do seu menino? Um pouco, respondeu ele, forçando um sorriso. A senhora está linda hoje. Obrigada, disse Irene, alisando o vestido azul marinho. Estou tão feliz que nossos filhos se encontraram. A Mariana está radiante de felicidade. Antônio sentiu o estômago revirar. Como poderia contar para aquela mãe dedicada que sua filha estava sendo enganada? Como poderia destruir a felicidade daquela família no dia que deveria ser o mais especial? Ela é uma moça especial, conseguiu dizer, e dessa vez a sinceridade tomou conta de sua voz. Durante os meses de noivado, Antônio havia se afeiçoado genuinamente a Mariana. A professora de 28 anos sempre o tratava com carinho e respeito, chamando-o de seu Antônio, com uma doçura que aquecia seu coração solitário. Querido ouvinte,
Se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando, a música começou a tocar e os convidados se levantaram. Antônio ocupou seu lugar na primeira fila, ao lado de Irene e do marido dela, Joaquim, um homem simples que trabalhava como mecânico. Durante os meses de convivência, Antônio havia criado uma amizade sincera com o casal, e isso tornava tudo ainda mais doloroso. Ricardo apareceu no altar ao lado do padre, impecável em seu smoking. Para todos os presentes, ele era a imagem do noivo perfeito. Alto, bem apessoado, sorriso confiante. Mas Antônio agora via além da fachada. Via a frieza calculista, a falsidade, a ganância que havia se escondido por tanto tempo. As portas do salão se abriram e Mariana apareceu, deslumbrante em seu vestido branco simples, mas elegante. Seu pai, Joaquim, a acompanhava com lágrimas nos olhos, visivelmente emocionado. A noiva irradiava felicidade genuína, acreditando estar vivendo o início de um conto de fadas. Antônio observou o rosto do filho quando Mariana começou a caminhar em sua direção. Por um breve momento, viu algo que poderia ser interpretado como emoção verdadeira nos olhos de Ricardo, mas logo lembrou-se das palavras cruéis que havia escutado no vestiário e percebeu que mesmo aquilo poderia ser apenas parte da encenação. Durante toda a cerimônia, Antônio permaneceu em silêncio, lutando contra as lágrimas que teimavam em escapar. Sua mente voava entre as lembranças da infância de Ricardo, quando o menino era doce e carinhoso, e a realidade cruel que havia descoberto naquele dia. O padre falava sobre amor, compromisso e fidelidade, palavras que soavam como zombaria aos ouvidos de Antônio. Ele olhava para Mariana, que sorria com os olhos brilhando de felicidade, e sentia vontade de gritar a verdade para todos escutarem. Se alguém tem alguma objeção a este casamento, que fale agora ou se cale para sempre, disse o padre seguindo o protocolo tradicional. O coração de Antônio bateu descompassado. Seria aquele o momento? Deveria se levantar e contar tudo? Suas mãos tremeram sobre as pernas, mas ele permaneceu calado, o peso da responsabilidade esmagando seus ombros. Então, Ricardo Ferreira, você aceita Mariana Santos como sua legítima esposa, para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a vida os separe? Aceito, respondeu Ricardo com convicção teatral. Antônio fechou os olhos com força ao escutar aquela mentira descarada. E você, Mariana Santos, aceita Ricardo Ferreira como seu legítimo esposo, para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a vida os separe? Aceito, respondeu Mariana, com a voz embargada de emoção. Foi quando Antônio não aguentou mais. O momento dos votos havia chegado, aquele ritual sagrado que estava sendo profanado por seu próprio filho. Ele se levantou abruptamente, fazendo um barulho que ecoou por todo o salão silencioso. Todos os olhares se voltaram para ele. Mariana arregalou os olhos, surpresa e preocupada. Ricardo empalideceu, pressentindo que algo estava terrivelmente errado. O padre parou a cerimônia, aguardando uma explicação. Pai? Chamou Ricardo, tentando manter a compostura. O senhor está passando mal? Antônio o encarou por longos segundos, sentindo o peso dos olhares de todos os convidados. Sua respiração estava pesada, o coração martelava no peito. Era agora ou nunca. Era a hora de proteger aquela moça inocente da dor que ela ainda não sabia que estava por vir. Preciso falar com vocês, disse ele, a voz rouca, mas firme. Preciso falar com todos vocês. Um murmúrio percorreu o salão. Dona Irene se levantou preocupada. Seu Antônio, está tudo bem? Não, respondeu ele, olhando diretamente para Mariana. Não está tudo bem, minha filha. O termo carinhoso fez o coração de Mariana acelerar. Antônio sempre a chamava assim, e ela havia se acostumado a vê-lo como uma figura paterna. Mas algo na voz dele naquele momento a assustou. Pai, por favor, sente-se, insistiu Ricardo, agora visivelmente nervoso. Podemos conversar depois da cerimônia.
Não, Ricardo, disse Antônio, e o uso do nome completo em vez do apelido carinhoso fez o filho gelar. Não podemos conversar depois. Tem coisas que não podem esperar. Júlio, o padrinho, estava pálido como um fantasma, pressentindo onde aquilo ia dar. Ele tentou se aproximar de Ricardo para sussurrar algo, mas Antônio o interceptou com o olhar. O senhor também fica aí, Júlio. Não se mexa. O tom autoritário de Antônio surpreendeu a todos. Aquele homem gentil e humilde que todos conheciam havia sumido, dando lugar a alguém que irradiava uma determinação férrea. Mariana, disse ele voltando-se para a noiva. Minha querida, sente-se, por favor. Ela obedeceu, confusa e assustada. O vestido branco contrastava com a palidez súbita de seu rosto. Ricardo fez menção de ir até ela, mas Antônio o impediu com um gesto. Você fica aí, meu filho. Bem aí onde está. O silêncio no salão era ensurdecedor. Mais de 100 pessoas aguardavam sem entender o que estava acontecendo. O padre, um senhor de cabelos grisalhos, parecia tão perdido quanto os convidados. Eu escutei uma conversa hoje, começou Antônio, a voz ganhando força a cada palavra. Uma conversa que mudou tudo para mim. Ricardo tentou interromper. Pai, por favor. Silêncio, gritou Antônio, surpreendendo a si mesmo com a própria veemência. Você já falou demais hoje, Ricardo. Agora é a minha vez. Ele olhou para Mariana, que o encarava com lágrimas começando a se formar nos olhos. Minha filha, você sabe por que meu filho está se casando com você? A pergunta caiu como uma bomba no salão. Mariana balançou a cabeça sem conseguir falar. Eu vou te contar então, disse Antônio, lutando contra a própria dor. Algumas horas atrás, escutei meu filho falando para o padrinho que só está se casando com você porque você vai herdar uma fortuna do seu avô. Ele disse que vai fingir que te ama até conseguir a herança, e depois vai se separar para ficar com metade do dinheiro. O impacto das palavras foi como um furacão. Gritos de espanto ecoaram pelo salão. Dona Irene gritou, não! E correu para abraçar a filha. Joaquim se levantou com os punhos cerrados, pronto para partir para cima de Ricardo. Mariana ficou paralisada por alguns segundos, processando o que havia escutado. Então, lentamente, virou-se para encarar o noivo. É verdade, Ricardo? Claro que não, gritou ele desesperado. Pai, o senhor está confundindo as coisas. Eu nunca... Júlio, chamou Antônio cortando a negativa do filho. Conte para ela o que vocês conversaram no vestiário. O padrinho estava suando frio. Todos os olhares se voltaram para ele, que tentou desviar o rosto. Eu não sei do que o senhor está falando. Júlio! Gritou Mariana, levantando-se do lugar. Me diga a verdade. A pressão foi demais para o rapaz, que desabou. Mariana, eu sinto muito. É verdade. Ricardo me contou sobre a herança do seu avô. Ele disse que ia fingir te amar para conseguir o dinheiro. O mundo de Mariana desabou naquele momento. As pernas falharam e ela caiu de volta na cadeira, levando as mãos ao rosto. O som de seus soluços ecoou pelo salão em completo silêncio. Ricardo tentou se aproximar dela em pânico total. Mariana, por favor, me deixa explicar. Não é bem assim. Não se aproxime dela, disse Joaquim, colocando-se entre o genro e a filha. Não ouse chegar perto da minha menina. Seu Joaquim, eu posso explicar tudo, implorou Ricardo. Explicar o quê? Gritou Irene, com os olhos cheios de lágrimas. Como você pode explicar ter brincado com os sentimentos da minha filha? Antônio observava a cena com o coração partido. Ele havia feito o que achava certo, mas ver a dor daquela família o estava destruindo por dentro. Mariana chorava inconsolavelmente nos braços da mãe, e aquela imagem se gravou em sua mente como uma ferida que jamais cicatrizaria. Mariana, chamou ele suavemente, aproximando-se da jovem. Minha filha, eu sinto muito. Eu não queria que você descobrisse assim, mas não podia deixar que você vivesse uma mentira. Ela o olhou através das lágrimas, e em seus olhos havia gratidão misturada com uma dor profunda. Obrigada, seu Antônio. O senhor me salvou de uma vida inteira de sofrimento. Não,
gritou Ricardo desesperado. Mariana, eu te amo. Pode ser que tenha começado assim, mas eu mudei. Eu realmente me apaixonei por você. Mentiroso, gritou Joaquim. Você não sabe nem o que é amor. Pai, me ajuda, implorou Ricardo, voltando-se para Antônio. Conta para eles que eu mudei, que eu sou diferente agora. Antônio o encarou com uma tristeza infinita. Como posso atestar por uma mudança que nunca vi, meu filho? Como posso defender um homem que traiu minha confiança da pior forma possível? O salão inteiro estava em polvorosa. Convidados conversavam entre si, alguns se levantavam para ir embora, outros tentavam consolar os familiares. O padre, completamente perdido, tentava acalmar os ânimos. Foi quando aconteceu algo inesperado. Mariana parou de chorar abruptamente e se levantou, enxugando as lágrimas. Havia uma determinação estranha em seus olhos que chamou a atenção de todos. Eu tenho uma confissão a fazer, disse ela, a voz firme, apesar da emoção. Todos se viraram para ela, surpresos com a mudança súbita de comportamento. Antônio a olhava com curiosidade e preocupação. Ricardo, disse ela encarando o ex-noivo. Eu sabia. O quê? Murmurou ele, sem entender. Eu sabia das suas intenções. Eu sempre soube. Um novo silêncio tomou conta do salão, mas dessa vez carregado de uma tensão diferente. Antônio sentiu as pernas bambas e se apoiou na cadeira mais próxima. Do que você está falando, filha? Perguntou Irene confusa. Mariana respirou fundo antes de continuar. A herança do vovô, ela não existe. Nunca existiu. As palavras caíram como uma segunda bomba no salão. Ricardo arregalou os olhos, tentando processar o que havia escutado. Eu inventei essa história para testar você, Ricardo, continuou Mariana, agora olhando diretamente para ele. Queria saber se você me amava pelo que eu sou ou pelo que eu poderia ter. Isso não é possível, murmurou Ricardo cambaleando. Você mentiu para mim? Como você mentiu para mim? Replicou ela, a voz carregada de amargura. A diferença é que eu fiz isso para proteger meu coração. Você fez para destruir o meu. Antônio observava a cena com uma mistura de choque e admiração. Aquela jovem professora havia se mostrado mais esperta e corajosa do que qualquer um poderia imaginar. Mas Mariana, disse Irene ainda confusa, por que você não me contou nada? Porque eu queria ter certeza, mãe. Queria acreditar que estava errada sobre ele. Queria que o amor fosse verdadeiro. Ricardo estava em estado de choque total. Então não há herança nenhuma? Nenhuma, confirmou Mariana. Meu avô está bem de saúde e não tem muito dinheiro. Somos uma família simples, Ricardo. Sempre fomos. E você caiu direitinho na armadilha. A humilhação foi demais para Ricardo suportar. Ele olhou ao redor, vendo os rostos de desprezo dos convidados, a decepção profunda do pai, o nojo da família da ex-noiva. Sem conseguir enfrentar tanta vergonha, ele se virou e correu em direção à saída do salão. Ricardo! Gritou Antônio. Volta aqui! Mas o filho não parou. Alguns convidados tentaram impedi-lo, mas ele os empurrou e desapareceu pela porta principal. Júlio, vendo que a situação havia saído completamente de controle, também tentou fugir, mas foi interceptado por Joaquim. Você vai ficar aqui e explicar direitinho qual era o plano, disse o mecânico, segurando o braço do padrinho com firmeza. Enquanto isso, Antônio estava parado no meio do salão, vendo sua vida inteira desmoronar. O filho havia fugido como um covarde, deixando-o sozinho para enfrentar as consequências de suas ações. A festa que deveria ser o momento mais feliz da família havia se tornado um pesadelo. Mariana se aproximou dele lentamente. Seu Antônio, o senhor está bem? Ele a olhou com lágrimas nos olhos. Eu sinto muito, minha filha. Sinto muito por ter criado um homem assim. Sinto muito por toda essa dor que ele causou. O senhor não tem culpa, disse ela, tocando levemente o braço dele. O senhor me salvou de uma vida de mentiras. Eu só tenho gratidão pelo senhor. Mas como conseguiu descobrir as intenções dele? Perguntou Antônio, curioso apesar da dor. Mariana suspirou.
Foram pequenas coisas ao longo do noivado. Ele sempre fazia perguntas sobre a situação financeira da família. Queria saber detalhes sobre o testamento do vovô. Quando ele sugeriu que fizéssemos um regime de casamento que não fosse comunhão total de bens, desconfiei. Aí inventei a história da herança para ter certeza. E você estava disposta a se casar mesmo sabendo? Perguntou Irene, ainda processando tudo. Eu tinha esperança de que ele mudasse, admitiu Mariana. Pensei que talvez, convivendo comigo, ele aprendesse a me amar de verdade. Mas quando seu Antônio contou o que escutou hoje, percebi que eu estava me enganando. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Júlio, pressionado por vários convidados, acabou confessando mais detalhes do plano. Ricardo estava com dívidas, revelou ele cabisbaixo. Ele devia dinheiro para várias pessoas. A herança seria a salvação dele. Que tipo de dívidas? Perguntou Antônio, sentindo o estômago revirar. Apostas, murmurou Júlio. Ele apostava em jogos online, em corridas de cavalo. Perdeu muito dinheiro. Tinha gente cobrando dele. A revelação foi outro golpe para Antônio. Não apenas descobrira que o filho era capaz de se casar por interesse, mas também que tinha vícios que ele desconhecia completamente. Por isso ele estava tão desesperado para se casar logo, continuou Júlio. Os credores estavam pressionando. Ele achou que a herança resolveria todos os problemas dele. Mariana ouviu tudo em silêncio, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por ter descoberto a verdade a tempo, tristeza por ter perdido a esperança no amor verdadeiro. Foi quando as portas do salão se abriram novamente. Todos esperavam ver Ricardo voltando, mas quem entrou foi um jovem rapaz de cabelos escuros e olhos gentis. Mariana empalideceu ao vê-lo. Diego? Murmurou ela incrédula. O rapaz se aproximou lentamente, claramente desconfortável com toda a situação. Oi, Mari. Eu soube do que aconteceu. Vim ver se você estava bem. Irene sussurrou para o marido. É o Diego, o antigo namorado dela. Antônio observou a reação de Mariana ao ver o jovem. Havia algo nos olhos dela que ele não havia visto durante todo o tempo de noivado com Ricardo. Uma emoção genuína, profunda. Como você soube? Perguntou Mariana, tentando se recompor. Sua prima Carolina me ligou, explicou Diego. Ela estava aqui e me contou tudo. Eu não consegui ficar em casa sabendo que você estava sofrendo. A aparição de Diego trouxe uma nova dinâmica para a situação já complicada. Antônio percebeu que havia mais história entre aqueles dois do que aparentava. Mari, você ainda está com o vestido de noiva, disse Diego suavemente. Quer que eu te leve para casa? Antes que ela pudesse responder, Ricardo apareceu novamente na porta do salão. Ele havia voltado, mas não estava sozinho. 3 homens de aparência intimidadora o acompanhavam. Onde está ela? Gritou Ricardo, visivelmente alterado. Cadê a Mariana? Os homens que o acompanhavam não pareciam estar ali por vontade própria de Ricardo. Eles o empurravam para a frente, claramente forçando-o a voltar. Ricardo Ferreira, disse um deles, um homem baixo e forte de bigode. Você nos deve dinheiro. Muito dinheiro. O salão inteiro entrou em pânico. Algumas pessoas correram para as saídas laterais, outras se esconderam atrás das cadeiras. Antônio instintivamente se colocou na frente de Mariana, protegendo-a. Por favor, implorou Ricardo aos homens. Eu vou conseguir o dinheiro. Só preciso de mais tempo. Tempo acabou, disse outro dos credores. Você prometeu que ia conseguir a grana hoje no casamento. Cadê o dinheiro? Houve uma complicação, gaguejou Ricardo. Mas eu vou resolver. Eu prometo. Diego se colocou ao lado de Antônio, formando uma barreira protetiva em torno de Mariana. Pare, vamos sair daqui, sussurrou ele. Mas Antônio não estava disposto a fugir. Apesar de toda a decepção com o filho, ainda era seu sangue, sua responsabilidade. Quanto ele deve para vocês? Perguntou aos credores. 25 mil reais, respondeu o homem do bigode, com juros e multa.
A quantia era astronômica para um operário aposentado como Antônio. Representava anos de suas economias, mas olhando para o filho, vendo o desespero em seus olhos, sentiu que não podia abandoná-lo completamente. Eu pago, disse ele, surpreendendo a todos. Pai, não, protestou Ricardo. O senhor não precisa... Cala a boca, ordenou Antônio, com uma autoridade que fez o filho recuar. Você já falou demais por uma vida inteira. Voltando-se para os credores, continuou. Eu pago a dívida, mas tenho condições. Que condições? Perguntou o homem interessado. Primeira, meu filho vai trabalhar para mim até quitar comigo cada centavo. Segunda, ele vai pedir perdão publicamente para todos aqui, especialmente para a Mariana e a família dela. Terceira, ele vai procurar ajuda para o vício em jogos. Ricardo olhou para o pai com uma mistura de gratidão e humilhação. Pai, eu... Aceita ou não aceita? Cortou Antônio. Porque se não aceitar, esses homens levam você daqui e eu lavo as mãos. A escolha era clara: aceitar as condições humilhantes do pai ou enfrentar as consequências dos credores. Ricardo baixou a cabeça em derrota. Eu aceito. Antônio se virou para os credores. Vocês podem ir embora. Amanhã cedo eu levo o dinheiro onde vocês disserem. Os homens trocaram olhares entre si. Como sabemos que o senhor vai pagar? Porque diferente do meu filho, eu sou homem de palavra, respondeu Antônio com dignidade. Perguntem na construção civil de qualquer lugar desta cidade quem é Antônio Ferreira. O homem do bigode assentiu lentamente. Está bem, mas se não aparecer até meio-dia de amanhã, vamos atrás do seu filho de novo. Após a saída dos credores, o salão ficou em silêncio novamente. Ricardo permanecia cabisbaixo, humilhado diante de todos. Antônio o encarou com uma tristeza profunda. Agora você vai fazer o que prometeu, disse ele. Vai pedir perdão para todos aqui, começando pela Mariana. Ricardo se aproximou da ex-noiva lentamente. Ela o observava com uma mistura de pena e desprezo. Mariana, eu sinto muito. Eu sei que não mereço seu perdão, mas eu preciso que você saiba que não era tudo mentira. No meio de tudo isso, eu realmente me apaixonei por você. Muito conveniente descobrir isso agora, respondeu ela friamente, quando já não há mais nada a ganhar. É verdade, insistiu Ricardo. Pode ser que tenha começado errado, mas meus sentimentos mudaram. Você me transformou, Mariana. Você me fez querer ser uma pessoa melhor. Eu realmente te transformei, disse ela encarando-o diretamente. Então honre essa transformação. Seja o homem que você diz que se tornou, mas longe de mim. Eu nunca mais quero te ver na minha vida. As palavras foram como uma sentença final. Ricardo assentiu, aceitando a rejeição como parte de sua punição. Em seguida se virou para os pais de Mariana. Seu Joaquim, dona Irene, eu peço perdão pela dor que causei. Vocês não mereciam isso. Vocês sempre me trataram como um filho. E eu traí essa confiança. Joaquim permaneceu em silêncio, mas Irene, com lágrimas nos olhos, respondeu. Nós confiamos em você, Ricardo. Confiamos que você faria nossa filha feliz. Como você pôde ser tão cruel? Eu não sei, admitiu ele quebrando pela primeira vez. Eu não sei como me tornei essa pessoa, mas eu juro que vou mudar. Vou passar o resto da vida tentando ser digno do perdão de vocês. Por fim, ele se virou para todos os convidados. Peço perdão a todos vocês por terem presenciado isso. Vocês vieram aqui para celebrar o amor, e eu transformei tudo numa farsa. Sinto muito. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções complexas. Alguns convidados começaram a se retirar discretamente. Outros permaneceram por solidariedade à família de Mariana. Diego se aproximou de Mariana novamente. Mari, deixa eu te levar para casa. Você precisa sair daqui. Ela olhou ao redor, vendo o salão decorado para uma festa que nunca aconteceria, as flores que já começavam a murchar, os convidados constrangidos. Não, disse ela, surpreendendo a todos. Eu não vou embora. Filha, chamou Irene preocupada. Mãe, a gente pagou por essa festa. As pessoas vieram aqui para comemorar. Não vou deixar que a maldade de uma pessoa estrague tudo completamente.
Antônio a olhou com admiração crescente. O que você está propondo, minha filha? Que a gente mude isso aqui de casamento para uma festa de libertação, disse ela, forçando um sorriso através das lágrimas. Uma festa para comemorar que eu descobri a verdade a tempo. A ideia era inusitada, mas tinha uma lógica emocional que tocou a todos. Joaquim foi o primeiro a apoiar. Minha filha está certa. Vamos mostrar que não nos deixamos abater facilmente. Irene assentiu, enxugando as lágrimas. Vou pedir para o DJ tocar música de verdade então. Nada de marcha nupcial. Ricardo, vendo que não tinha lugar naquela nova celebração, se dirigiu para a saída. Antônio o interceptou no caminho. Aonde você pensa que vai? Embora, respondeu Ricardo. Eu não tenho o direito de estar aqui. Você vai ficar, ordenou Antônio. Vai ficar e ver o que poderia ter sido. Vai aprender com isso. Pai, eu não aguento. Vai aguentar sim, cortou Antônio. Porque a partir de hoje, você vai aprender o que é responsabilidade. Vai trabalhar comigo na obra até quitar cada centavo que vou gastar para salvar sua pele. E vai fazer isso calado, sem reclamar. Ricardo assentiu em silêncio, aceitando seu destino. Antônio o levou para um canto do salão, onde ficaram observando a transformação que estava acontecendo. Mariana havia tirado o véu e estava conversando com Diego, que a escutava com atenção. Havia uma naturalidade entre eles que contrastava fortemente com a artificialidade que sempre existiu no relacionamento dela com Ricardo. Quem é esse rapaz? Perguntou Antônio. Ex-namorado dela, murmurou Ricardo com amargura. Eles namoraram 2 anos antes de ela conhecer a mim. Por que terminaram? Ricardo hesitou antes de responder. Porque ela queria se casar e ele disse que ainda não estava pronto. Ela ficou magoada e terminou. Foi quando eu apareci na vida dela. Antônio processou a informação, entendendo melhor a dinâmica da situação. E você aproveitou a vulnerabilidade dela. Sim, admitiu Ricardo, incapaz de mentir diante do olhar penetrante do pai. Eles observaram Diego se aproximar do DJ e pedir uma música específica. Quando a melodia começou a tocar, ele estendeu a mão para Mariana. Posso ter uma dança? Por motivos antigos? Ela hesitou por um momento, mas depois aceitou. Era uma música lenta e romântica que claramente tinha significado especial para eles. Enquanto dançavam, conversavam baixinho, e era visível que estavam se reencontrando. Eles se amam, disse Antônio, mais para si mesmo do que para o filho. Sempre se amaram, concordou Ricardo com a voz embargada. Eu sempre soube que era só um substituto, mas achei que com o tempo ela esqueceria dele. E você? Perguntou Antônio. Você realmente se apaixonou por ela ou está só sentindo pena de si mesmo? Ricardo pensou longamente antes de responder. Eu me apaixonei, pai. Pode não acreditar, mas é verdade. No começo era só interesse, mas ela me mostrou um mundo diferente. Me mostrou o que é bondade, generosidade, amor verdadeiro. Pela primeira vez na vida eu quis ser uma pessoa melhor. Então, por que não foi? Porque eu sou covarde. Admitiu Ricardo, as lágrimas finalmente vindo. Porque é mais fácil fingir do que mudar de verdade. Porque eu achei que poderia ter as duas coisas, o amor dela e o dinheiro que ia resolver meus problemas. Antônio olhou para o filho e, pela primeira vez naquele dia terrível, sentiu uma pontada de compaixão. Talvez ainda dê tempo de você aprender a ser uma pessoa melhor de verdade. Você acha que ela vai me perdoar algum dia? Não, respondeu Antônio honestamente. E você precisa aceitar isso. Mas você pode se perdoar e pode garantir que nunca mais vai magoar ninguém assim. Enquanto isso, a festa havia realmente se transformado. Os convidados, inicialmente constrangidos, começaram a entrar no espírito da celebração. Afinal, estavam realmente comemorando. Mariana havia escapado de um casamento desastroso. Joaquim se aproximou de Antônio, deixando Ricardo sozinho por um momento. Seu Antônio, eu queria agradecer o que o senhor fez hoje. Não precisa agradecer nada, Joaquim. Eu só fiz o que era certo. O senhor salvou minha filha de anos de sofrimento, insistiu o mecânico, e sei que deve estar sofrendo também.
Afinal, é seu filho. Antônio assentiu, sentindo o peso da dor e da decepção. É difícil descobrir que o filho que você criou não é a pessoa que você pensava que era. Mas ainda dá tempo de ele mudar, disse Joaquim. Se o senhor não desistir dele. Eu não vou desistir, garantiu Antônio. Mas as coisas vão ser muito diferentes a partir de agora. Eles foram interrompidos por Mariana, que se aproximou acompanhada de Diego. Seu Antônio, eu queria falar com o senhor. Diga, minha filha. Eu sei que o senhor vai ajudar o Ricardo com as dívidas dele, mas eu não quero que o senhor se sacrifique por causa dos erros dele. É minha responsabilidade, disse Antônio. Ele é meu filho. Eu sei, mas... Ela hesitou. Eu tenho algum dinheiro guardado. Não é muito, mas pode ajudar. Quero contribuir para que o senhor não perca todas suas economias. A generosidade da jovem deixou Antônio emocionado. Minha filha, você não tem obrigação nenhuma de... Tenho, sim, cortou ela. O senhor me tratou como filha durante todos esses meses. Foi mais pai para mim do que meu próprio pai às vezes. Deixa eu retribuir um pouco desse carinho. Diego, que havia ficado calado até então, se manifestou. Eu também quero ajudar. Tenho uma oficina mecânica pequena, mas vai bem, posso contribuir com alguma coisa. Vocês dois são muito generosos, disse Antônio, lutando contra as lágrimas. Mas isso é problema meu e do Ricardo. Não vou aceitar a ajuda de vocês. Seu Antônio, disse Mariana firmemente, durante esses meses de noivado nós viramos família, e família se ajuda. Não aceito um não como resposta. A determinação dela o lembrou de sua falecida esposa, Conceição, que tinha a mesma teimosia generosa. Sua mãe te ensinou bem, murmurou ele sorrindo pela primeira vez naquele dia. Ela sempre disse que família não é só sangue, respondeu Mariana. É quem está do nosso lado quando precisamos. Ricardo, que havia observado toda a conversa de longe, se aproximou lentamente. Mariana, eu escutei o que você disse para o meu pai. Eu não mereço essa generosidade. Não é para você, disse ela friamente. É para ele. Seu Antônio é um homem bom que não merece pagar pelos seus erros. Eu sei, murmurou Ricardo, e eu vou passar o resto da vida tentando compensar isso. Diego o encarou com desconfiança. Como sabemos que você não vai desaparecer assim que as coisas melhorarem? Porque ele vai trabalhar comigo, respondeu Antônio antes que o filho pudesse falar. Na obra, todos os dias, e vai morar comigo também, para eu ter certeza de que ele está cumprindo o que prometeu. A perspectiva de trabalhar na construção civil, algo que Ricardo sempre evitou, era humilhante para ele, mas sabia que não tinha escolha. E as apostas? Perguntou Mariana. Como vocês vão garantir que ele não vai voltar a jogar? Ele vai procurar ajuda, disse Antônio. Vai começar a frequentar reuniões de jogadores anônimos amanhã mesmo. Eu prometo, disse Ricardo olhando diretamente para Mariana. Eu prometo que vou mudar de verdade desta vez. Suas promessas não valem nada para mim, respondeu ela. Mas torço para que valham para seu pai. Ele merece ter um filho do qual possa se orgulhar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A festa continuou por mais algumas horas, mas foi uma celebração estranha. Havia alegria genuína pela libertação de Mariana, mas também uma melancolia palpável. Antônio observava os jovens dançando e conversando, sentindo-se subitamente muito velho e cansado. Por volta das 9 da noite, os convidados começaram a se despedir. Muitos se aproximaram de Antônio para expressar admiração por sua coragem e solidariedade pela situação difícil. Alguns também elogiaram Mariana por sua força e dignidade. Quando finalmente restaram apenas as duas famílias plus Diego, Irene se aproximou de Antônio. Seu Antônio, o que vai acontecer agora? Agora eu levo meu filho para casa e começamos do zero, respondeu ele cansado. Vai ser um caminho longo. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa nos procure, disse Joaquim. Isso é sério. Obrigado, murmurou Antônio, sinceramente tocado. Vocês são pessoas especiais. Mariana se aproximou e, para surpresa de todos,
Abraçou Antônio forte. Obrigada por ser o pai que eu sempre quis ter, mesmo que por pouco tempo. Você sempre será a minha filha do coração, respondeu ele, retribuindo o abraço. Não importa o que aconteça. Quando se separaram, ela se virou para Ricardo. Eu espero sinceramente que você consiga se tornar o homem que seu pai merece ter como filho. Ricardo assentiu, sem conseguir falar. A despedida final havia chegado, e ele sabia que nunca mais veria aquela mulher que, ironicamente, havia sido a única a realmente acreditar que ele poderia ser melhor. No carro, durante o trajeto para casa, pai e filho ficaram em silêncio por um longo tempo. Foi Ricardo quem finalmente quebrou o silêncio. Pai, eu sei que o senhor nunca vai me perdoar por isso. Eu vou te perdoar, disse Antônio, surpreendendo o filho. Mas perdoar não significa esquecer, e não significa que as coisas vão voltar a ser como eram. Eu entendo. Você realmente entende? Perguntou Antônio, parando o carro no semáforo e encarando o filho. Você entende que a partir de amanhã sua vida vai mudar completamente? Sim. Nada de vida mole, nada de preguiça. Você vai acordar às 5 da manhã comigo e trabalhar até às 5 da tarde. Vai ganhar um salário mínimo e metade vai ser para quitar sua dívida comigo. A outra metade é para suas necessidades básicas. Ricardo engoliu seco. E por quanto tempo? Até você me provar que mudou de verdade. Pode ser 1 ano, podem ser 5. Depende só de você. Quando chegaram em casa, a pequena casa onde Antônio morava sozinho desde a partida da esposa, Ricardo olhou ao redor como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Havia anos que não passava mais do que algumas horas ali. Seu quarto é o mesmo de sempre, disse Antônio. Mas agora você vai dormir cedo e acordar cedo. Nada de ficar na internet até tarde da madrugada. E se eu não conseguir? Perguntou Ricardo, pela primeira vez mostrando vulnerabilidade real. E se eu não conseguir mudar, pai? Antônio parou e olhou para o filho. Por baixo de toda a decepção e raiva, ainda havia amor. Então nós vamos tentar de novo, quantas vezes for preciso. Mas você tem que querer mudar de verdade, Ricardo. Não por mim, não pela Mariana, mas por você mesmo. Naquela noite, Ricardo deitou na cama de solteiro do quarto de sua adolescência e chorou pela primeira vez em anos. Chorou pela mulher que havia perdido, pelo pai que havia decepcionado, pela vida que havia desperdiçado. Mas também chorou de alívio, porque finalmente a verdade havia vindo à tona e ele não precisava mais fingir. No quarto ao lado, Antônio também não conseguia dormir. Olhava para a foto de Conceição na mesa de cabeceira e sussurrava: Amor, eu não sei se fiz a coisa certa hoje, mas não podia deixar que aquela menina boa sofresse por causa dos erros do nosso filho. Os dias que se seguiram foram difíceis para ambos. Ricardo, que nunca havia trabalhado pesado na vida, sofreu com o choque de acordar antes do sol e passar o dia carregando tijolos e misturando cimento. Suas mãos ficaram calejadas, suas costas doíam, mas Antônio não mostrava piedade. Se você quer reclamar, a porta está ali, dizia o pai sempre que Ricardo gemia de dor. Mas se ficar, vai trabalhar direito. No trabalho, os outros operários logo souberam da história do casamento fracassado. Alguns zombavam de Ricardo pelas costas, outros sentiam pena, mas todos respeitavam Antônio, que era conhecido por sua honestidade e trabalho duro. Seu menino está aprendendo, comentou João, um pedreiro veterano que trabalhava com Antônio há mais de 10 anos. No começo estava mole, mas está pegando o jeito. Ele precisa aprender o valor do dinheiro, respondia Antônio, e que na vida nada é de graça. Depois de 2 semanas de trabalho, Ricardo finalmente reuniu coragem para perguntar sobre Mariana. Pai, o senhor soube alguma coisa da Mariana? Antônio parou de comer e o encarou. Por que quer saber? Só curiosidade. Ela está bem, disse Antônio secamente. Voltou a dar aulas normalmente. É tudo que você precisa saber. Mas, na verdade, Antônio sabia mais do que estava disposto a contar. Joaquim havia ligado alguns dias antes para contar que Mariana e Diego estavam se reencontrando. Eles estão conversando bastante, havia dito o mecânico. Acho que vão tentar de novo.
A informação havia trazido sentimentos conflitantes para Antônio. Por um lado, ficava feliz em saber que Mariana poderia encontrar a felicidade com alguém que a amasse de verdade. Por outro, sabia que a notícia destruiria completamente qualquer esperança que Ricardo ainda pudesse nutrir. Um mês após o casamento fracassado, Antônio recebeu uma ligação inesperada. Era Mariana. Seu Antônio, como está? E como está o Ricardo? Estamos indo, minha filha. Ele está aprendendo o que é trabalhar duro. Que bom. Eu queria convidar o senhor para um almoço no domingo, na casa dos meus pais. Diego vai estar lá também. Antônio hesitou. Não sei se é uma boa ideia, filha. Pode ser doloroso para todo mundo. Por favor, insistiu ela. O senhor faz muita falta para nós. E tem uma coisa que queremos contar para o senhor. A curiosidade venceu a prudência. Está bem, eu vou. Quando desligou o telefone, Ricardo estava na sala, fingindo assistir televisão, mas claramente escutando a conversa. Era a Mariana? Perguntou ele, tentando soar casual. Era. O que ela queria? Me convidou para almoçar na casa dos pais dela domingo. Ricardo sentiu o estômago afundar. E o senhor vai? Vou. Sozinho? Antônio o encarou firmemente. Você não foi convidado, Ricardo. E mesmo que fosse, não seria apropriado você ir. Eu sei, murmurou Ricardo. É só que eu gostaria de saber como ela está. Ela está melhor sem você, disse Antônio brutalmente. E quanto mais cedo você aceitar isso, melhor para todo mundo. As palavras doeram, mas Ricardo sabia que eram verdadeiras. Ele havia perdido Mariana para sempre, e a culpa era exclusivamente sua. No domingo, Antônio se arrumou com esmero para o almoço. Vestiu sua melhor camisa social e a calça que reservava para ocasiões especiais. Estava nervoso, sem saber bem o que esperar. Quando chegou à casa de Joaquim e Irene, foi recebido com abraços calorosos. Mariana estava linda, com um vestido azul claro que realçava seus olhos. Diego estava ao lado dela, e havia uma intimidade entre eles que deixava claro que estavam mesmo se reencontrando. Seu Antônio, que saudade, disse Irene, abraçando-o forte. Como nós sentimos falta do senhor. Eu também senti falta de vocês, admitiu ele sinceramente emocionado. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente. Falaram sobre trabalho, sobre a escola onde Mariana dava aulas, sobre a oficina de Diego. Antônio se sentia em casa, como se nunca tivesse saído daquela família que havia abraçado por tão pouco tempo. Foi na sobremesa que Mariana finalmente revelou o motivo real do convite. Seu Antônio, nós temos uma novidade para contar. Antônio olhou entre ela e Diego, já imaginando o que viria. Diego me pediu em casamento ontem, disse ela com um sorriso radiante. E eu disse sim. Mas desta vez vai ser diferente, acrescentou Diego, segurando a mão de Mariana. Vai ser simples, só família e amigos próximos, na igreja do bairro. Antônio sentiu uma mistura de alegria e melancolia. Eu fico muito feliz por vocês, disse sinceramente. Vocês merecem toda a felicidade do mundo. E nós queremos que o senhor seja meu padrinho, disse Mariana, pegando-o de surpresa. Minha filha, eu não sei se... Por favor, insistiu ela. O senhor é a pessoa mais íntegra que conheço. Foi o senhor que me salvou de um grande erro. Quero que seja o senhor a me entregar para o Diego. Antônio sentiu as lágrimas chegarem aos olhos. Seria uma honra. Tem outra coisa, disse Joaquim. Nós queremos que o senhor continue fazendo parte da nossa família, mesmo depois do casamento. O senhor é como um pai para a Mariana e um irmão para nós. E um avô para os netos que vão vir, acrescentou Irene com um sorriso maroto. A ideia de fazer parte daquela família de forma permanente encheu o coração de Antônio de uma alegria que ele não sentia há muito tempo. Depois da partida de Conceição e da decepção com Ricardo, havia se resignado a viver sozinho. Mas ali estava uma nova chance de ter uma família de verdade. E o Ricardo? Perguntou Diego. Como ele está lidando com tudo isso? Antônio suspirou. Ele está aprendendo. É um processo lento,
mas acho que está começando a entender as consequências dos atos dele. O senhor acha que ele mudou mesmo? Perguntou Mariana. Ainda é cedo para dizer, admitiu Antônio. Mas ele está trabalhando duro, frequentando as reuniões dos jogadores anônimos, e não me deu nenhum problema até agora. Espero que ele consiga se redimir, disse Mariana, surpreendendo a todos com sua generosidade. Não por mim, mas por ele mesmo, e pelo Senhor. Quando Antônio voltou para casa naquele domingo à tarde, encontrou Ricardo lendo um livro na sala. Era a primeira vez em anos que via o filho com um livro nas mãos. Como foi o almoço? Perguntou Ricardo, tentando soar desinteressado. Foi bom, eles estão bem. E... ela perguntou por mim? Antônio hesitou antes de responder. Ela perguntou como você estava. Disse que espera que você consiga se redimir. Ricardo fechou o livro e olhou para o pai. Pai, eu queria te contar uma coisa. Nas reuniões dos jogadores anônimos, eu conheci outras pessoas que passaram por situações parecidas, e uma coisa que todos eles falam é sobre fazer reparações. Que tipo de reparações? Tentar consertar o mal que causamos para as pessoas. Não para conseguir perdão, mas para fazer o que é certo. Antônio se sentou na poltrona em frente ao filho. E o que você tem em mente? Eu queria escrever uma carta para a Mariana, disse Ricardo. Não para pedir perdão ou para tentar voltar com ela, mas para explicar melhor algumas coisas e para agradecer por ela ter me mostrado como eu poderia ser uma pessoa melhor. E você acha que isso vai ajudar ela de alguma forma? Ricardo pensou por um momento. Talvez não. Mas vai me ajudar a entender melhor meus próprios erros, e pode ser que dê uma sensação de encerramento para ela também. Antônio assentiu lentamente. Se você acha que é o certo a fazer, então faça. Mas não espere resposta, e não use isso como desculpa para tentar reatar contato com ela. Eu entendo. Naquela noite, Ricardo se sentou à mesa da cozinha com papel e caneta. Escrever a carta foi mais difícil do que ele havia imaginado. Como resumir anos de erros em algumas páginas? Como expressar arrependimento genuíno sem soar autodepreciativo ou manipulador? Ele começou várias vezes, rasgando os rascunhos e recomeçando. Finalmente, nas primeiras horas da madrugada, conseguiu escrever algo que sentia ser honesto e apropriado. A carta começava reconhecendo a gravidade de suas ações e o impacto que tiveram na vida de Mariana. Em seguida, explicava como havia desenvolvido o vício em jogos e como isso havia distorcido seu julgamento. Não usava isso como desculpa, mas como contexto para suas decisões terríveis. Na parte central da carta, Ricardo descrevia como conviver com Mariana durante o noivado havia realmente mudado sua perspectiva sobre o amor e relacionamentos. Pela primeira vez, havia conhecido alguém que era genuinamente bondosa, generosa e amorosa. E isso havia despertado nele o desejo de ser uma pessoa melhor. Terminava a carta agradecendo por ela ter sido paciente com ele, mesmo sem saber que estava sendo enganada, e expressando a esperança de que ela encontrasse toda a felicidade que merecia com alguém que a amasse de verdade desde o primeiro momento. Não assinava com amor ou qualquer termo romântico. Apenas com respeito e arrependimento sincero, Ricardo. Na manhã seguinte, mostrou a carta para o pai antes de enviá-la. Antônio leu cuidadosamente e, pela primeira vez em meses, viu algo no filho que lhe deu esperança. É uma boa carta, disse ele. Honesta e respeitosa. Pode mandá-la. Uma semana depois, Antônio recebeu outra ligação de Mariana. Seu Antônio, recebi a carta do Ricardo. E como se sentiu? Surpresa, admitiu ela. Foi mais madura e sincera do que eu esperava. Acho que ele realmente está tentando mudar. E você vai responder? Não, disse ela firmemente. Acho que é melhor assim, mas fiquei contente de saber que ele está num caminho melhor. Ele vai ficar feliz em saber que você não ficou chateada com a carta. Pode dizer para ele que eu desejo sorte na jornada dele e que estou orgulhosa do pai que ele tem. Quando Antônio contou para Ricardo sobre a ligação de Mariana, viu uma expressão de paz no rosto do filho que não via há muito tempo. Obrigado, pai, disse Ricardo, por não ter desistido de mim.
Família não desiste de família, respondeu Antônio. Mesmo quando é difícil. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças graduais, mas consistentes em Ricardo. O trabalho na construção civil, inicialmente uma punição, começou a se tornar uma fonte de orgulho próprio. Ele descobriu que tinha habilidade para a marcenaria e começou a se especializar nessa área. Nas reuniões dos jogadores anônimos, ele se tornou uma presença regular e até começou a ajudar outros que estavam começando no processo de recuperação. Sua história servia como exemplo de como o vício pode levar a decisões destrutivas, mas também de como é possível reconstruir a vida. Antônio observava essas mudanças com uma mistura de alívio e cautela. Havia aprendido a não confiar completamente em transformações súbitas, mas os pequenos gestos diários de responsabilidade e maturidade de Ricardo estavam lentamente reconstruindo sua fé no filho. O casamento de Mariana e Diego foi marcado para 6 meses depois do casamento fracassado. Foi uma cerimônia simples e bonita na igreja do bairro, exatamente como eles haviam planejado. Antônio, orgulhoso em seu papel de padrinho, caminhou com Mariana até o altar. Ela estava radiante em um vestido simples, mas elegante, e seus olhos brilhavam com uma felicidade genuína que contrastava com a ansiedade nervosa que havia mostrado no casamento anterior. "Obrigada por tudo, pai", sussurrou ela para Antônio antes de entregar sua mão para Diego. "A felicidade é sua, minha filha", respondeu ele, com lágrimas nos olhos. "Você merece todo o amor do mundo." A cerimônia foi perfeita. Diego e Mariana trocaram votos que haviam escrito eles mesmos, palavras sinceras sobre amor verdadeiro, companheirismo e construção de uma vida juntos. Não havia ostentação, não havia falsidade, apenas 2 pessoas que se amavam prometendo cuidar uma da outra. Na festa que se seguiu, também simples mas alegre, Antônio se sentiu verdadeiramente parte daquela família. Dançou com Irene, conversou com os amigos do casal e, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu completo. Durante a festa, Joaquim se aproximou dele. "Seu Antônio, como está o Ricardo? Ainda não conseguimos esquecer tudo o que aconteceu, mas esperamos que ele esteja bem." "Ele está melhorando", respondeu Antônio. "Hoje ele quis vir comigo para cumprimentar os noivos, mas eu achei melhor não." "Foi uma decisão sábia", concordou Joaquim. "Talvez no futuro, quando as feridas estiverem mais cicatrizadas." Talvez. Quando Antônio chegou em casa naquela noite, encontrou Ricardo esperando acordado na sala. "Como foi a cerimônia?" perguntou ele. "Foi linda", respondeu Antônio, tirando o paletó. "Eles são muito felizes juntos." Ricardo assentiu em silêncio. "Pai, eu queria te dizer uma coisa. Estes últimos meses, trabalhando com o Senhor, vendo como o Senhor é respeitado por todo mundo, eu entendi uma coisa importante." "O quê?" "Que ser homem não é ter dinheiro ou enganar as pessoas. É trabalhar honestamente, cumprir a palavra, cuidar da família. É ser como o Senhor." As palavras tocaram profundamente Antônio. "Você ainda tem um longo caminho pela frente, meu filho. Mas está no rumo certo." "Eu sei, e quero que o Senhor saiba que eu não vou desistir. Não importa quanto tempo leve, eu vou me tornar um homem do qual o Senhor possa se orgulhar." Antônio se aproximou e, pela primeira vez desde o dia do casamento fracassado, abraçou o filho. "Eu já estou começando a me orgulhar. Devagar, mas já estou." O abraço foi longo e cheio de emoção. Pai e filho finalmente começavam a se reencontrar, construindo uma nova relação baseada na honestidade e no respeito mútuo. 1 ano depois do casamento de Mariana e Diego, Antônio recebeu uma ligação especial. Era ela com uma novidade que encheu seu coração de alegria. "Seu Antônio, nós vamos ter um bebê, minha filha." "Que notícia maravilhosa!" exclamou ele, genuinamente emocionado. "E nós queremos que o senhor seja o avô dessa criança, oficialmente. Já conversamos com meus pais e eles concordam. O senhor vai ser o vovô Antônio." A perspectiva de ser avô, algo que havia achado que nunca aconteceria, encheu Antônio de uma alegria indescritível. Ele havia perdido a esperança de ter netos quando Ricardo demonstrou sua incapacidade para relacionamentos sérios. Mas agora, através desta família que havia adotado,
teria a chance de experimentar essa alegria. Quando contou a novidade para Ricardo, viu uma mistura de felicidade e melancolia nos olhos do filho. Fico feliz pelo senhor, pai, disse ele sinceramente. O senhor merece ter essa alegria na vida. E você também merece um dia, respondeu Antônio. Quando estiver realmente pronto para ser um bom pai e marido. Ainda não estou, admitiu Ricardo. Mas estou trabalhando para isso, quem sabe um dia. 2 anos se passaram desde o casamento fracassado. Ricardo havia quitado completamente sua dívida com o pai e conseguido um emprego fixo como marceneiro numa empresa respeitada da cidade. Continuava morando com Antônio por escolha própria, aproveitando a convivência para fortalecer a relação com o pai. Antônio, agora aos 74 anos, havia se tornado oficialmente o avô da pequena Sofia, filha de Mariana e Diego. A criança era a luz da sua vida, e ele passava todos os domingos na casa dos jovens pais, ajudando a cuidar da neta e participando ativamente da vida familiar. Numa tarde de domingo, enquanto Antônio brincava com Sofia no jardim da casa de Mariana, Ricardo apareceu inesperadamente. Estava nervoso, segurando um buquê de flores. — Ricardo, disse Mariana, surpresa ao vê-lo. — O que você está fazendo aqui? — Eu queria falar com vocês, gaguejou ele. — Com você, com o Diego e com meu pai. Tem uma coisa que preciso dizer. Diego, que estava arrumando as plantas, se aproximou com expressão cautelosa. Antônio pegou Sofia no colo e veio para perto do grupo. — Pode falar, disse Mariana, mantendo um tom educado, mas distante. Ricardo respirou fundo antes de começar. — Primeiro, eu queria pedir desculpas de novo. Não porque espero perdão, mas porque vocês merecem ouvir isso tantas vezes quanto eu conseguir dizer. O que eu fiz foi imperdoável e eu carrego essa culpa todos os dias. — Ricardo, começou Antônio, mas o filho o interrompeu gentilmente. — Deixe eu terminar, pai. Voltando-se para Mariana e Diego. — Segundo, eu queria agradecer. Mariana, você me mostrou o que é bondade verdadeira. Diego, você me mostrou o que é amar alguém de verdade. Vocês dois me ensinaram, sem saber, como eu deveria ter sido desde o começo. Mariana e Diego trocaram olhares, claramente tocados pela sinceridade das palavras. E terceiro, continuou Ricardo, agora olhando diretamente para a criança no colo de Antônio. Eu queria conhecer oficialmente minha irmãzinha de coração, Sofia. As palavras pegaram todos de surpresa. Ricardo havia chamado Sofia de irmãzinha, reconhecendo que se Antônio era avô da criança, isso a tornava parte da família dele também. Eu trouxe um presente para ela, disse ele, tirando uma pequena caixa de madeira do bolso. Eu mesmo fiz. É um cofrininho em forma de ursinho. Mariana pegou a caixa e examinou. Era um trabalho primoroso, feito com carinho e habilidade. Estava claro que Ricardo havia passado muitas horas criando aquela peça. Está lindo, disse ela, sinceramente impressionada. Você fez mesmo? Fiz. Levei 3 meses. Queria que fosse perfeito para ela. Diego, que havia permanecido calado, finalmente falou. Ricardo, é muito gentil da sua parte. Nós aceitamos o presente. E eu queria fazer uma proposta, disse Ricardo, reunindo coragem. Eu sei que nunca vou fazer parte da vida de vocês como família. Eu perdi esse direito. Mas se vocês permitirem, eu gostaria de ser um amigo distante. Alguém que vocês sabem que podem contar se precisarem de alguma coisa. Como assim? Perguntou Mariana. Se precisarem de algum móvel feito sob medida, se a casa precisar de algum reparo, se quiserem reformar alguma coisa, eu gostaria de fazer. De graça. Como uma forma de retribuir um pouco do bem que vocês fizeram para mim. A proposta era inesperada e tocante. Não havia nada de romântico ou invasivo nela, apenas o desejo genuíno de ser útil. Nós vamos pensar, disse Diego olhando para a esposa. É uma proposta interessante. Não precisa dar resposta agora, disse Ricardo. Só queria que soubessem que a oferta está aí, para sempre. Ele se virou para ir embora, mas Mariana o chamou. Ricardo, espera. Ele parou e se virou, esperançoso. Obrigada por ter vindo aqui. E por ter se tornado uma pessoa melhor. Eu posso ver a diferença em você.
Obrigado, murmurou ele emocionado. Isso significa muito vindo de você. Após a saída de Ricardo, a família ficou em silêncio por um tempo, processando a visita inesperada. O que vocês acharam? Perguntou Antônio. Ele mudou mesmo, disse Mariana pensativa. Tem uma humildade nele que não existia antes. E não pareceu estar tentando reconquistar você, acrescentou Diego. Foi respeitoso. Vocês acham que devemos aceitar a proposta dele? Perguntou Mariana. Antônio balançou Sofia no colo antes de responder. Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Não de voltar ao que era antes, mas de construir algo novo. Se vocês se sentirem confortáveis, pode ser bom para todos. 2 semanas depois, Diego ligou para Ricardo. Eles precisavam de uma estante para o quarto de Sofia e decidiram aceitar a oferta. Foi o primeiro passo para uma nova dinâmica entre todos. Ricardo fez a estante com o mesmo cuidado que havia posto no cofrininho. Quando foi instalá-la, comportou-se de forma impecável, profissional, respeitoso, eficiente. Não tentou prolongar as conversas nem criar intimidade desnecessária. Com o tempo, outros pequenos projetos surgiram. Uma mesa para o jardim, prateleiras para a cozinha, um balanço para Sofia. Cada trabalho era executado com perfeição e entregue pontualmente. Lentamente, muito lentamente, uma nova forma de convivência foi se estabelecendo. Não era amizade, mas era civilidade e respeito mútuo. Ricardo havia encontrado uma forma de fazer parte da vida daquela família, sem invadir ou incomodar. Antônio observava essa evolução com orgulho crescente. Seu filho havia realmente mudado, transformando-se no homem que ele sempre esperou que fosse. Não era tarde demais para reconstruir a vida e os relacionamentos. No 3º aniversário de Sofia, Ricardo foi convidado para a festa. Foi apenas mais um dos amigos da família, mas sua presença foi aceita naturalmente. Ele levou um cavalo de balanço que havia feito especialmente para a ocasião, uma obra de arte em madeira que fez a criança e os adultos se encantarem. Durante a festa, Antônio o observou brincando com Sofia e outras crianças presentes. Ricardo era gentil, paciente, divertido. Havia nele uma naturalidade com as crianças que sugeria que um dia seria um bom pai. Ele mudou mesmo, comentou Mariana, seguindo o olhar de Antônio. Às vezes é difícil acreditar que é a mesma pessoa. As pessoas podem mudar, respondeu Antônio, quando realmente querem e quando têm as razões certas. E quais foram as razões dele? Antônio pensou antes de responder. Acho que foi uma combinação de coisas. A dor de ter perdido você, a vergonha de ter decepcionado a mim e principalmente a descoberta de que tipo de pessoa ele realmente queria ser. O senhor se orgulha dele agora? Muito, disse Antônio sem hesitar. Não pelo que ele era, mas pelo que ele se tornou, e principalmente pela coragem que teve de mudar. Naquela noite, quando voltaram para casa depois da festa, Ricardo falou sobre um assunto que vinha aguardando há meses. Pai, eu conheci uma pessoa, disse ele timidamente. Uma mulher? É. Ela trabalha na empresa onde eu faço uns freelances de marcenaria. É coordenadora do setor administrativo. Antônio sentiu uma pontada de apreensão. E como estão as coisas entre vocês? Devagar, respondeu Ricardo. Muito devagar. Ela sabe da minha história toda. Contei tudo desde o primeiro encontro. Sobre o vício, sobre o que eu fiz com a Mariana, sobre como mudei. E qual foi a reação dela? No começo ela ficou assustada. Disse que precisava pensar. Mas depois voltou e disse que todo mundo merece uma segunda chance, desde que a mudança seja real. E vocês estão namorando? Ainda não oficialmente, admitiu Ricardo. Estamos nos conhecendo, saindo para conversar, almoçando juntos às vezes. Ela quer ter certeza de que eu mudei mesmo antes de se envolver emocionalmente. Antônio assentiu, aprovando a cautela da moça. Como ela se chama? Fernanda. Fernanda Lopes. Ela é viúva. Tem uma filha de 8 anos chamada Júlia. E você se dá bem com a menina? Ainda estou conhecendo ela também, mas parece ser uma criança doce.
e a Fernanda é uma mãe muito dedicada. Que bom, meu filho, só vai com calma. Não força nada. Deixa as coisas acontecerem naturalmente. É exatamente isso que estou fazendo. Aprendi que apressar as coisas só traz problemas. Nos meses seguintes, Antônio observou o filho se relacionar com Fernanda e Júlia com uma maturidade que nunca havia visto nele. Ricardo era paciente, respeitoso, carinhoso sem ser invasivo. Não fazia promessas grandiosas nem declarações dramáticas. Simplesmente estava presente, confiável, constante. Quando finalmente Fernanda aceitou namorar oficialmente com Ricardo, quase um ano depois do primeiro encontro, foi uma decisão ponderada e consciente. Ela havia observado as mudanças nele, conversado com pessoas que o conheciam, inclusive com Antônio, e chegado à conclusão de que ele realmente havia se transformado. O namoro progrediu lentamente, com respeito aos tempos de Júlia, que precisava se acostumar com a presença de Ricardo na vida delas. Mas, gradualmente, as três pessoas foram formando uma família harmoniosa. 5 anos depois do casamento fracassado, numa tarde de domingo ensolarada, todas as pessoas importantes da vida de Antônio estavam reunidas no quintal de sua casa. Mariana, Diego e Sofia, agora com 5 anos e tagarela como uma cotovia. Fernanda, Ricardo e Júlia, que havia se tornado uma adolescente esperta e carinhosa. Joaquim e Irene, sempre presentes e acolhedores. Eles estavam celebrando o aniversário de 77 anos de Antônio, mas também algo mais. Ricardo havia pedido Fernanda em casamento e ela havia aceitado. Desta vez vai ser diferente, disse Ricardo abraçando a noiva. Desta vez é amor verdadeiro de todas as partes. E desta vez o senhor vai ser padrinho do noivo, disse Fernanda para Antônio. Se aceitar, claro. Antônio sentiu os olhos marejarem. Seria a maior honra da minha vida. Mariana se aproximou de Ricardo naquele momento. Era a primeira vez em 5 anos que eles conversavam diretamente sobre assuntos pessoais. Ricardo, eu queria te dizer uma coisa, disse ela. Eu te perdoo. Completamente. E estou feliz por você ter encontrado seu caminho. Mariana, começou ele emocionado. Não precisa dizer nada, cortou ela sorrindo. Só aceita o perdão e seja feliz. Você merece. O abraço que se seguiu foi catártico para ambos. Finalmente, depois de todos aqueles anos, o perdão genuíno havia chegado. Não porque Ricardo o merecia, mas porque Mariana estava pronta para libertar-se completamente do passado. Diego se juntou ao abraço, seguido por Fernanda e Júlia. Logo toda a família estava num abraço coletivo, celebrando não apenas o noivado, mas a jornada de redenção que havia levado àquele momento. Antônio observava a cena com o coração transbordando. Havia começado aquela história como um homem destruído pela decepção com o filho. Estava terminando-a como patriarca de uma família grande e amorosa, rodeado de pessoas que se importavam umas com as outras de verdade. Conceição, murmurou ele, olhando para o céu. Nosso menino encontrou o caminho. Demorou, mas encontrou. O casamento de Ricardo e Fernanda foi tudo que o primeiro deveria ter sido. Simples, sincero, cheio de amor verdadeiro. Antônio, orgulhoso no papel de padrinho, viu o filho trocar votos honestos com uma mulher que o amava, conhecendo exatamente quem ele havia sido e quem havia se tornado. Júlia, linda no papel de dama de honra, representava o futuro da nova família. Sofia, como florista, espalhava pétalas pelo caminho com a seriedade cômica de uma criança de 5 anos executando uma tarefa importante. Durante a cerimônia, Antônio não conseguiu deixar de comparar com aquele dia terrível 5 anos antes. O contraste era impressionante. Onde antes havia falsidade, agora havia verdade. Onde antes havia interesse, agora havia amor. Onde antes havia vergonha, agora havia orgulho. Na festa que se seguiu, também simples mas alegre, Antônio dançou com Fernanda, brincou com as crianças, conversou com os amigos do casal. Mas o momento mais emocionante foi quando Ricardo se aproximou dele durante a valsa dos noivos. Pai, disse ele, interrompendo a dança para abraçar Antônio. Obrigado por não ter desistido de mim.
Obrigado por ter me ensinado o que é ser um homem de verdade. Obrigado por ter tido coragem de mudar, respondeu Antônio, retribuindo o abraço. Agora vá e seja o marido e pai que eu sei que você pode ser. Vou. Prometo. E desta vez Antônio acreditou na promessa do filho, porque desta vez ela vinha de um homem que havia aprendido o valor da palavra dada e o peso da responsabilidade. 2 anos depois, Antônio se tornou avô novamente. Ricardo e Fernanda tiveram um filho, um menino que recebeu o nome de Antônio em homenagem ao avô. E desta vez, Antônio teve a certeza de que estava deixando um legado positivo para as próximas gerações. Numa tarde de domingo, pouco antes do seu 80º aniversário, Antônio estava sentado no jardim de casa observando seus netos brincarem. Sofia, agora com 7 anos e ainda mais tagarela, comandava as brincadeiras. Júlia, aos 15 anos, ajudava a cuidar do pequeno Antônio, que engatinhava pelo gramado sob o olhar atento dos pais. Mariana e Fernanda conversavam na cozinha, preparando o almoço de domingo que havia se tornado tradição. Diego e Ricardo montavam um escorregador novo para as crianças, trabalhando em harmonia como cunhados que se respeitam e se gostam. Vovô, chamou Sofia correndo até ele. Conta de novo a história de como você conheceu a vovó Conceição. Era uma história que ela adorava ouvir, sobre como seus avós haviam se conhecido numa festa junina quando eram jovens, como haviam namorado por 3 anos antes de se casar, como haviam construído uma vida simples, mas feliz juntos. Enquanto contava a história pela 100ª vez, Antônio refletiu sobre os caminhos tortuosos que a vida havia tomado. Se alguém lhe dissesse, naquele dia terrível do casamento fracassado, que 5 anos depois ele estaria cercado por uma família grande e amorosa, ele jamais teria acreditado. A dor da descoberta sobre Ricardo havia sido quase insuportável, mas essa dor havia sido o catalisador para mudanças que trouxeram mais alegria e plenitude para sua vida do que ele jamais imaginara possível. Vovô, disse Sofia puxando sua manga, você não estava prestando atenção na história. Desculpa, princesa, disse ele sorrindo. É que às vezes o vovô fica pensando em como a vida é cheia de surpresas. Que tipo de surpresas? Às vezes coisas ruins acontecem, mas no final elas levam a coisas muito boas. Sofia pensou por um momento com a seriedade de uma criança tentando entender conceitos adultos. Como quando eu caí e ralei o joelho, mas aí a mamãe me deu um beijo e um band-aid do Hello Kitty que eu nem sabia que ela tinha. Exatamente assim, disse Antônio, encantado com a sabedoria infantil. Às vezes, as feridas trazem presentes que a gente nem imaginava. Naquele momento, Ricardo se aproximou deles carregando o pequeno Antônio no colo. Pai, posso sentar com vocês? Claro, meu filho. Ricardo se sentou na grama ao lado da cadeira do pai, com o bebê no colo. Pai, eu queria aproveitar que estamos todos juntos para te dizer uma coisa. Diga, eu sei que foi difícil para o Senhor me perdoar pelo que eu fiz, e sei que foi ainda mais difícil acreditar que eu realmente mudei. Mas eu quero que saiba que tudo o que eu sou hoje, eu devo ao Senhor. Ricardo. Deixa eu terminar, disse Ricardo, ecoando as palavras que havia dito anos antes. O Senhor poderia ter me abandonado, poderia ter me deixado enfrentar as consequências sozinho. Mas não fez isso. O Senhor ficou comigo, me ensinou a trabalhar, me ensinou a ser responsável. Me deu a chance de me tornar um homem de verdade. Antônio sentiu as lágrimas chegarem aos olhos. Você fez isso por você mesmo, meu filho. Eu só dei o empurrão inicial. Não, insistiu Ricardo. Foi muito mais que isso. O Senhor me mostrou como um pai de verdade ama o filho, incondicionalmente, mas sem aceitar o que está errado. E agora eu sei como ser pai também. O pequeno Antônio escolheu aquele momento para balbuciar suas primeiras tentativas de falar, fazendo toda a família rir e quebrando a tensão emocional do momento. Acho que ele está tentando falar vovô, disse Sofia, sempre pronta para interpretar os sons do bebê. Na verdade, disse Ricardo sorrindo, eu acho que ele está tentando falar obrigado. Todos riram, mas havia uma verdade poética naquelas palavras.
Gratidão havia se tornado o sentimento predominante naquela família que havia nascido da dor, mas florescido no amor. Quando o sol começou a se pôr naquele domingo perfeito e as famílias se preparavam para ir embora, Antônio se viu sozinho por alguns minutos no jardim. Olhou ao redor, vendo os brinquedos espalhados, as cadeiras onde todos haviam se sentado, os restos da refeição compartilhada. 5 anos antes, naquele dia terrível do casamento, ele havia se sentido como um homem que havia falhado como pai. Hoje, se sentia como um homem que havia aprendido que o fracasso pode ser apenas o começo de uma história de redenção. Ricardo havia se tornado não apenas o filho que ele sempre quis, mas um homem melhor do que ele mesmo jamais havia sido. Mariana havia encontrado o amor verdadeiro e construído uma família linda. E ele, Antônio, havia ganhado mais família do que jamais sonhou ter. Conceição, murmurou ele, mais uma vez falando com a esposa ausente. No final deu tudo certo. Nosso menino cresceu de verdade. E nós temos netos para amar e para nos amar. A vida é mesmo cheia de surpresas, né, amor? Uma brisa suave balançou as folhas das árvores, e Antônio escolheu interpretar isso como uma resposta carinhosa da mulher que havia amado por mais de 40 anos. Levantou-se da cadeira, recolheu os últimos brinquedos espalhados pelo jardim e entrou em casa. Tinha uma vida plena para viver, uma família grande para amar e muitos domingos felizes pela frente. A história que havia começado com a pior das decepções havia se transformado na mais bela das redenções. E Antônio sabia que tanto Conceição quanto ele poderiam descansar em paz, sabendo que haviam criado não apenas um bom homem, mas uma linhagem de amor que se estenderia por gerações. Fim da história. E então, queridos ouvintes, o que vocês acharam desta jornada de redenção? Acreditam que as pessoas podem realmente mudar como Ricardo mudou? Contem-nos nos comentários suas experiências com perdão e segundas chances. Se esta história tocou o coração de vocês, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para não perderem outras histórias emocionantes como esta. Obrigado por nos acompanharem nesta linda história de amor, perdão e recomeços.